Apertei o botão aqui na hora errada, eu vou ter que continuar gravando. Tomara que tenha salvado. Na China. Na China ocorreram várias das mais importantes invenções da história. Com o tempo, muitas foram levadas à Europa, onde contribuíram para o desenvolvimento e formação da história do Ocidente. Por volta de 105 depois de Cristo, Tsai Lun, funcionário público chinês, inventou o papel. Talvez século, já no século, acho que é 10 ou 5 depois de Cristo, chineses conheceram a pólvora. Os chineses também inventaram a porcelana. As amostras mais antigas de porcelana chinesa datam de 618 depois de Cristo. A 907 depois de Cristo. Depois época em que a dinastia Tang governava a China. Mas os chineses poderiam ter começado a fabricar porcelana antes mesmo do nascimento de Cristo. Os chineses também inventaram a bússola magnética em alguma época durante o governo da dinastia Song, 960 a 1279. Por volta de 1045 depois de Cristo, Picheng, impressor chinês, inventou o tipo móvel para imprensa. Fabricou peças separadas de barro, cada tipo de caráter da língua chinesa. Mas sua invenção não chegou ao Ocidente. Tipo móvel para a imprensa surgiu isoladamente na Europa 400 anos mais tarde. A Idade Média, que durou século V ao século XVI, produziu grandes transformações no modo de vida da Europa. Muitas das transformações resultaram em invenções dos campos da agricultura, dos transportes e da guerra. A invenção da coelheira rígida para cavalos, por volta do ano 800, contribuiu para o desenvolvimento da agricultura e do transporte terrestre. Antes da invenção da coelheira rígida, um arreio era colocado ao redor do pescoço do cavalo. Quando o animal fazia grande esforço, o arreio impediu sua respiração. A coelheira rígida transferiu o peso da carga para os ombros do cavalo. Com esse arreio, o animal podia puxar uma carga muito mais pesada. O transporte progrediu graças a diversas invenções. Uma delas foi a vela latina triangular, por volta do século, acho que é 9. Primeiras velas quadradas, amplamente usadas na época, que somente funcionava bem quando a embarcação recebia vento de popa, mas as velas latinas ofereciam bom desempenho. A bússola magnética provavelmente chegou à Europa vindo da China no século XII. Essa bússola permitia controlar a direção da navegação em alto mar, quando o navegador não tinha condição de guiar-se pelas estrelas ou pelo sol. O leme de cadastres de popa apareceu por volta de 1300. Antes, as embarcações eram guiadas por grandes remos localizados próximo à popa. Esses remos eram de difícil manejo e frequentemente quebravam-se durante as tempestades. O uso de remos de direção também limitava o tamanho de muitas embarcações e a distância a qual podiam se afastar da costa. O leme podia ser usado para dirigir grandes embarcações. Além disso, permitia navegação mais segura em águas agitadas. O leme de cadastro de popa, juntamente com outras invenções na construção naval e na navegação, contribuiu para tornar possíveis as grandes viagens que levaram à exploração do Novo Mundo. Uma das mais importantes invenções da Idade Média foi o do estribo, originário da Índia, chegou à Europa via China. O estribo, acrescentando a sela, permitia que os soldados guerreassem montados.
Além da invenção do estribo, a infantaria, soldados a pé participavam praticamente de todos os combates. Com o desenvolvimento do estribo, guerreiros montados, com os cavaleiros passando a participar da maior parte dos combates. Invenção. Thomas Edison foi provavelmente o maior inventor da história. A fotografia assim mostra Edison escutando um dos primeiros modelos de fonógrafo, inventado por ele em 1877. A foto parece de Batman Archive. É isso aí. Eu tô suando que nem um porco. Vou tentar fazer mais vídeo.